Fala galera, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o professor Isaac e vamos fazer uma análise comigo de um filme bem interessante, que é o filme Em Defesa de Cristo. Vocês já viram? Ele vai contar a história de um jornalista que ele é cético e está fazendo uma pesquisa de detetive, mas também dá pra gente perceber uma pesquisa historiográfica muito interessante sobre o processo de crucificação e como se deu essa crucificação. Interessante que esse jornalista ele vai bater de frente com um processo primordial da crucificação, que é a base, uma das bases do cristianismo. Ele vai bater ali e vai ver como essa crucificação foi brutal, como ela foi medicamente, anatomicamente, lanciante, ela foi bem pesada. Né? A gente vai observar que tudo começa quando Jesus vai ao monte do Getsemane, vai ao jardim do Getsemane, e ali ele faz um pedido, uma oração a Deus. Ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essas referências no livro de Lucas, Lucas 22, 42, 26, 39. Por que quando a gente tem que analisar essa parte? Né? Porque Jesus estava num processo de sofrimento extremamente alto, de tensão extremamente alta. E isso ocorreu porque ele já sabia que estava próximo de acontecer a crucificação. Né? É interessante também que esse estresse fez com que Jesus suasse sangue. E esse suor em forma de sangue é uma causa que a medicina vai dizer que é um pouco rara, né? Que é chamada, tô com uma colinha aqui, que é chamada hematidrose. Nossas veias, elas vão se rompendo, né? Muito próximas às glândulas sudoríparas. Então a gente vai também transpirar água e vai fazer com que a gente tenha também a transpiração do sangue. Também que Jesus, quando ele é preso, é levado para o processo de crucificação em si, ele é extremamente, brutalmente flagelado ou espancado. Mas vocês já pararam para pensar como era feito um flagelo? O que é um flagelo? Né? O flagelo não é só simplesmente um chicote. Ele é literalmente uma máquina de arrancar pedaços. Uma máquina de fazer lacerações. Ele era um chicote curto e na ponta a gente vai ter ali alguns tipos de ossos, ossos de ovelha, ossos de animais de forma geral, e esferas de ferro que foram feitas para cravar e ao mesmo tempo arrancar pedaços. Ao mesmo tempo causar extremamente dor, né? E um ponto interessante também que a gente vai observar é que no filme vai demonstrar essa análise toda forense e médica, né? A gente vai observar que Jesus ele não chega extremamente bem no caminho, né? Tanto que ele não consegue levantar a sua própria cruz. Então ele já chega ali num estresse, numa perca muito grande de fluidos e de sangue. Ele chega basicamente já com choque hipovolêmico. Ele vai observar que quando a gente é perfurado nas mãos, Jesus era crucificado, né? Perfurado nas mãos, iria rasgar, ia lacear, ou seja, ia ficar um rombo, não ia sofrer efeito. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, ele observa que tem uma perfuração no pulso, seria mais eficaz. Aonde, quando a gente perfura a região do pulso, a gente vai passar bem em cima de um nervo chamado nervo medial radial, que vai dar uma dor extasiante, uma dor alucinante, e vai fazer com que Jesus ele fique preso de forma estática. Tá? Um outro ponto bem interessante é que quando a gente pensa que Jesus ele poderia ter morrido do choque hipovolêmico ou morrido de todo o espancamento que ele teve, mas ele na realidade ele é um processo, um acúmulo dessas coisas, e quando ele está na cruz ele está com as costas todas laceadas. A gente pensa que a asfixia acelerou esse processo, mas sinto informar que não. Quando Jesus ele está tentando respirar, né, ele faz muita força nos músculos do peito e das costas para levantar o peso para respirar. Ele também entra num processo que a gente vai chamar, as ciências vão chamar, de derrame cardiopleural. Né? O que seria esse derrame cardiopleural? O estresse todo que Jesus teve, todo o processo de crucificação em si, ele teve, fez com que acumulasse líquidos tanto na região do coração, que é o pericárdio, região próxima do coração, quanto na região da pleura, o famoso derrame pleural, água na pleura, que a gente chama, quando tem um acúmulo também de água nos pulmões. Então Jesus ele morre desse processo, dessa
extenuante, né, desse processo de crucificação tão dolorosa e tão cruel, né, que ele teve. Então, quando perfuram a lança do seu lado, que era a forma também de você ter certeza que o crucificado estaria morto, sai água e sangue. Então, ele nesse período é quando ele fala que ele entregou a Deus, né? E ele morre. E é interessante que o filme ele vai trazer todo esse processo, mas também vai trazer várias análises de construção de como um historiador, de como um pesquisador, né, trabalha. E o mais importante é que esse filme ele é bem direto, bem conciso, é baseado também no livro do mesmo nome, do mesmo autor, que dá origem ao personagem principal. Mas a gente tem que entender que esse processo não é só um processo físico, biológico, historiográfico, mas também é um processo de construção de um olhar religioso, né? Que a partir da morte de Jesus, ele daria início a esse novo ciclo religioso, daria início a esse novo ciclo da nova aliança, fazendo com que a velha aliança que ligava ao povo judeu estaria acabada. E que Deus ele viria para buscar os seus numa vinda futura. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo análise do filme também como uma análise um pouquinho forense da crucificação de Jesus. E é isso, galera. Tamo junto, família.